Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque ontem eu fiz um vídeo ao vivo, né, 8 horas da noite, falando sobre o bloqueio que muita gente está com medo que a Microsoft faça no Windows por causa do novo certificado. E eu fui até mesmo fazer esse vídeo para desmistificar certas coisas e acabou entrando na questão dos diagnósticos que são enviados para a Microsoft, que trata-se da telemetria. Aí muita gente nos comentários vieram, né, porque as pessoas têm esse mito dentro da cabeça, essa informação errada, e vieram com aqueles, com aquelas argumentações que são mitos, na verdade, que não procede, que não funciona. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a telemetria do Windows, ela é responsável por coletar informações técnicas do teu computador. Por exemplo, falhas. Você já viu quando às vezes um programa ele falha, ele fecha do nada ou ele trava e tudo? Então, ali quando você tem a telemetria ativada no teu Windows, tranquilamente funcionando perfeitamente, dados diagnósticos, né, ali técnicos sobre aquela falha é enviado para a Microsoft. E a Microsoft pode trabalhar através dessa informação em eventuais aí correções futuras. Então isso é muito benéfico. Através da telemetria, a Microsoft ela consegue corrigir bugs que até mesmo muitas pessoas nem percebem que o Windows estava com bug. A Microsoft ela consegue ver através dos dados da telemetria as falhas que o sistema operacional teve e tudo mais, e consegue, através disso, implementar correções via o Windows Update, que é uma outra coisa errada que muitas pessoas ensinam na internet, né? Desativar o Windows Update. Já falei isso aqui em outros vídeos. Aí, automaticamente, a pessoa se livra de um problema que ela mesmo nem percebeu que estava, mas a Microsoft consegue corrigir. Tecnicamente, pessoal, se todo mundo desabilitasse por completo a telemetria, iria dificultar bastante aí para a Microsoft manter o Windows funcionando perfeitamente e com toda a segurança, né, com tudo ali direitinho, tá? Basicamente é isso. A correção de bugs, de erros, seria bem mais complicado. As pessoas alegam, as pessoas sem entendimento, jornalistas, né, que geralmente escrevem sobre isso, que não têm conhecimento técnico do assunto, eles alegam que a telemetria, ó, eu já ouvi cada barbaridade, como por exemplo, a câmera do teu computador vai te espionar por causa da telemetria. Aquilo que você fala no microfone vai te espionar por causa da telemetria. A Microsoft, através da telemetria, ela pega suas fotos, ela pega os seus documentos, ela consegue saber suas senhas. Então, tudo a Microsoft tem acesso. E isso é totalmente mentira, tá, pessoal? Não existe isso. Até porque os dados pessoais das pessoas, questão de privacidade, são mantidos intactos. A Microsoft não tem acesso a esses dados, senhas, as fotos, nada disso é compartilhado. E como eu mostrei no vídeo de ontem, e vou mostrar aqui hoje também, através do próprio Windows você consegue ver tudo aquilo que está sendo enviado, através do diagnóstico lá, do relatório de diagnóstico, que você pode abrir e verificar a qualquer momento em tempo real. Então, é muita besteira que se fala por aí. E sem contar que, por exemplo, então o pessoal que é contra a telemetria do Windows tem que parar de usar a internet, né? Porque todos os serviços aí, Android, iOS, todos os navegadores, né? Todos os programas que a gente conhece, as redes sociais que nós usamos também, WhatsApp, Telegram, né? O Instagram, Facebook, tudo isso utiliza telemetria. Hardware também utiliza, tá? Fabricante de hardware também utiliza. Você tem placa de vídeo aí da NVIDIA? Então, tem telemetria, tá? Então tem que parar de usar também. Ah, é da AMD? Também tem telemetria. Tudo tem telemetria, porque é a maneira que a empresa tem de saber o que está acontecendo com o funcionamento do hardware, para poder implementar melhorias através de atualizações, através de correções e tudo mais. Você entende como as pessoas, às vezes, pegam coisas de pessoas que não têm nenhum conhecimento técnico e torna esse negócio como uma verdade absoluta? E isso pode ser muito perigoso, pessoal. Quer ver, por exemplo, através da telemetria do Windows, vamos supor, a Microsoft ela tem um programa Insider Preview, que são lá os testadores, né? Qualquer pessoa pode se cadastrar lá
e se tornar um insider. E ela vai testar aí as versões que estão lá nos canais de teste, né, da Microsoft, e ela pode, através daquilo ali, dar feedbacks. Para a pessoa participar desse programa, é necessário que a pessoa esteja com todas as questões de telemetrias ativadas. O diagnóstico lá ele precisa estar ativado com aquele diagnóstico opcional, que me envia mais informações ainda. Precisa estar, porque senão ela não consegue entrar. Por quê? Porque a Microsoft entende assim, por exemplo, se a pessoa quer fazer parte do programa Windows Insider, ela está ali querendo testar e também ajudar a Microsoft a corrigir bugs e tudo mais. Entendeu? Então, uma das maneiras que a Microsoft tem de saber essas informações, mesmo que o usuário que está participando do programa Insider não envie esse feedback para ela, que é um erro, né? Se a pessoa está participando, ela tem que enviar feedback, ela tem que testar o sistema operacional, e quando encontra algum erro, algum bug, ela precisa, né, ir lá e informar a Microsoft através do feedback lá, por dentro do próprio Windows você consegue fazer isso. Até o usuário comum pode fazer isso também, né? Enviar relatórios aí, informar problemas que está acontecendo no Windows, tá? É que nem aí, nós estamos, nesse momento aqui, nós estamos com um erro naquele comando, naquele procedimento sfc/scanal. Todas as versões do Windows estão apresentando esse erro, tá? Você executa ele dá que encontrou arquivos corrompidos e corrigiu. Se você rodar de novo, vai mostrar a mesma mensagem. Se você formatar a máquina, né, instalar o Windows do zero e rodar o comando, vai mostrar o problema. Então, várias pessoas já reportaram isso para a Microsoft. E através, até mesmo se as pessoas não tivessem reportado, através da telemetria, a Microsoft consegue entender que esse problema está acontecendo com muita gente. Aí ela entende que é um bug generalizado, aí envia as correções. Você entende como isso é importante? Outra coisa importante, aí a pessoa fala, mas como que a Microsoft consegue entender que determinado problema está relacionado ao meu computador, né, ao meu sistema, algum periférico, algum hardware que eu tenho aqui? É simples, né? Toda máquina, por mais que tenha as configurações parecidas, por exemplo, pode ter uma máquina com a configuração idêntica à minha, mas a minha máquina, ela possui o hardware ID, que é a identificação da minha máquina específica. Então, quando esse relatório é passado para a Microsoft, através da telemetria, vai com a informação do meu dispositivo. Então, a Microsoft consegue entender, por exemplo, quando acontecem bugs aí em atualizações do Windows, você observa, eu sempre falo isso aqui com vocês, que a maior parte das pessoas não são afetadas e outras pessoas são afetadas, né? E as pessoas que são afetadas, geralmente, a Microsoft ela consegue analisar através desses relatórios via telemetria, a Microsoft consegue analisar que essas máquinas, de repente, tinham alguma coisa em comum. Às vezes o mesmo tipo de hardware, às vezes o mesmo tipo de configuração. Você entende? Que fez com que a atualização não combinasse com aquilo ali e desse o problema. Por isso que a atualização do Windows não afeta todo mundo, né? A não ser quando é uma coisa generalizada, como o SFC/Scanal, por exemplo. Mas assim, tem erros, tem bugs aí no Windows, a 24H2 mesmo, porque ela foi criada numa plataforma diferente da 23H2, apresentou bastante erros aí de compatibilidade. Eu aqui praticamente não tive nada, entende? E outras pessoas já tiveram bastante erros. Então, uma máquina é diferente da outra. E a Microsoft só consegue ter esse parâmetro, pessoal, através da telemetria. Agora, uma outra informação errada que as pessoas, às vezes eu olho as coisas assim, dá até... Outro dia eu estava vendo um vídeo, camarada, não, tem que desabilitar essa telemetria, porque ela está roubando seus dados, a Microsoft está espionando você, e eu vou te ensinar aqui como desabilitar a telemetria. Coitado, né? Aí ele foi e mostrou procedimentos lá no GPDit, né, e também no registro do Windows. Agora, o bonitão só não sabe é que versões Home, Sangual Language, a versão Pro, que são versões destinadas ao usuário doméstico, essas versões, a Home e a Home Sangual Language, por exemplo, não tem nem a opção lá para você fazer. A Pro tem, mas
Na Pro mesmo, se você fizer, você faz lá no registro, você configura lá e tudo direitinho, mas não funciona. Porque, pelo menos obrigatórios, dados, os diagnósticos obrigatórios, a Microsoft ela continua enviando através da telemetria. Então, essas informações, né, esses procedimentos mais avançados que envolvem registro do Windows e o GPDIT, né, .msc, eles só são possíveis de ser alterados de fato, de verdade, em versões Enterprise, em versões Education e também em versões do Windows Server. E por que isso? Porque geralmente essas versões são usadas por empresas e a empresa ela exige que ela tenha o controle total. Então a empresa se recusa e a Microsoft flexibiliza isso, entendendo que é um ambiente corporativo, tem dados ali, né, informações assim, mais sensíveis e tal. Então a empresa ela fica preocupada e a Microsoft pega e acaba flexibilizando isso aí. Tanto é que, por exemplo, as empresas geralmente têm o seu administrador de TI, entendeu? Então, por isso que eu estava até explicando ontem que, por exemplo, as empresas que têm o administrador de TI, então o gerenciamento daquela máquina é feito completamente pela empresa, pelo gestor de TI lá, pelo administrador. Então, essas pessoas, para poder ativar o novo certificado, vão ter que fazer isso manualmente. Como eu já ensinei aqui no canal, né? Tem até vídeo aí mostrando como você faz para ativar. Até mesmo você, usuário doméstico, pode fazer isso. Agora, em questão de ambientes domésticos, não adianta nem a pessoa fazer aquilo lá. E o cara faz, ensinando aqui, tá vendo? Aí desabilita por completo. Não desabilita, tá, pessoal? Não existe em versões domésticas, versões Home e Pro, não existe procedimento que você faça oficial que venha desabilitar por completo, por completo a telemetria. Entendeu? Agora, existem sim aplicativos de terceiros, né? Existem ISOs modificadas, que geralmente a pessoa já baixa ISO sem o serviço de telemetria, muitas vezes sem o Windows Update, essas loucuras todas aí. E o que acontece isso? O que pode gerar isso aí? Primeiro, que a máquina da pessoa provavelmente vai trabalhar com uma instabilidade, não estabilidade, mas instabilidade, não vai ter a performance completa, porque quando a Microsoft, através de atualização, se a pessoa está recebendo atualização, através de uma atualização, a Microsoft ela tenta reativar o negócio. E às vezes não consegue fazer isso. E isso gera o quê? Gera instabilidade no sistema. É como, por exemplo, essas ISOs modificadas que tem aí na internet, que a pessoa pega, ela tira uma porção de coisas, porção de componentes do Windows e tudo mais, né? Tem atualização do Windows que às vezes ela precisa de certas coisas ali para poder funcionar perfeitamente e o Windows manter o Windows estável. Isso não acontece porque acaba gerando um bug e acaba quebrando o sistema operacional. Entendeu? Você veja, para você ver como é grave essas coisas. Aí eu vejo outras bizarrices também, pessoal falando, né, que a telemetria vai deixar o Windows lento, vai fazer o CPU trabalhar 100%, nada a ver com nada, tá, pessoal? Telemetria, ela usa muito pouco consumo ali, ela consome muito pouco, até a questão das documentações, dos arquivos, são cabés pequenininhas que são feitas, todas elas são criptografadas para questão de segurança, até mesmo os dados diagnósticos, não são dados pessoais seus, tá? Pode ficar tranquilo com isso aí. O problema dessa turma é que o pessoal não pesquisa nada, o pessoal não vai a fundo, o pessoal não estuda, né? Aí acaba corroborando com informações erradas. É que nem esse negócio da telemetria do Windows, isso aí aconteceu na época lá do Windows 10, um site lá de fora, escrito por jornalistas, e às vezes até jornalista estagiário e tal, que não entende nada de segurança, não entende nada de Windows, nem nada do tipo, né, especializado em nada. Aí pega, escreve qualquer bobagem e o pessoal começa a replicar. E foi o que aconteceu. Aí começaram a replicar o que o cara lá falou, né? E hoje, para muita gente, se tornou uma verdade absoluta. É como, por exemplo, a questão do Windows Update.
tem gente aí batendo, afirmando, não, se você não tiver o Windows Update não tem problema, você nunca vai ser hackeado não, porque isso não acontece, entendeu? Basta você ter um excelente antivírus aí na tua máquina e não ser mais o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas vamos para a parte técnica. Então, em 2017, essa turma aí desconhece, por exemplo, que teve um vírus chamado, um ransomware, né, que é um malware, um ransomware chamado WannaCry. Esse vírus infectou, ele foi, se você estava aqui no mundo, você sabe desse vírus. Ele foi o terror, ele saiu criptografando aí documentos, arquivos de várias empresas, né? Porque infelizmente, aí que eu falo para vocês, a empresa ela quer ter o controle total. Então, muitos desses administradores de TI em empresa, o que eles fazem? Eles começam a limitar as atualizações, porque na cabeça entende, que é muita atualização e vai quebrar o sistema. Então, o pessoal tem essa coisa, até mesmo em empresas, tá? Então, eles limitam certas atualizações. E a maior parte das empresas naquela época que foram afetadas pelo WannaCry não tinham as atualizações ativadas do Windows Update. E automaticamente ficaram sem a correção, porque 2 meses, mais ou menos 2 meses antes desse vírus surgir, né, do negócio começar a encrencar de uma vez por todas, né, o negócio começar a ficar sério, a Microsoft implementou uma correção, uma correção que fechava a vulnerabilidade. Ou seja, todas as pessoas que mantinham o Windows Update e as empresas também que mantinham o Windows Update funcionando perfeitamente com todas as atualizações não foram infectados pelo ransomware WannaCry. Tá vendo? E é totalmente desnecessário, né? Então, quem não tinha o Windows Update ativado ou quem, enfim, não instalou essa atualização específica, ficou vulnerável ao WannaCry. E o resultado disso foi terrível, porque várias empresas tiveram todos os seus arquivos criptografados. Aí, porque o ransomware criptografa tudo, então a pessoa não consegue mais acessar, ela começa a receber uma mensagem na tela, a empresa, né, no caso, começa a receber uma mensagem na tela, cobrando, né, geralmente em bitcoins, em moedas, em criptomoedas, essas coisas todas, cobrando um alto valor para poder liberar os arquivos outra vez. Aí empresas na época ficaram, várias empresas, tá? Sem saber o que fazer. Complicado, né, pessoal? Porque empresa é coisa séria. A empresa, por exemplo, vamos supor que uma empresa tem 50 computadores. Tá um interligado ao outro. Todos esses computadores estão na mesma rede. E o pessoal às vezes não sabe que uma máquina infectada, ela vai infectar todas as outras que estiverem na mesma rede, entendeu? Através de um vírus de um malware chamado Worm. Ele faz isso. Então, isso aconteceu. Então, uma empresa, por exemplo, que tinha 50 máquinas, através de um malware chamado Worm, esse ransomware, o WannaCry, ele se espalhou em todas as máquinas. É só você ver aí, pesquisa notícias dessa época, que você vai ver o caos que foi. Isso aí repercutiu mundialmente, pessoal. E tudo por quê? Por quê? Por quê? O Windows Update desativado, desabilitado. Eu não entendo também uma outra incoerência que os especialistas de internet, né, e jornalistas, eles fazem. Por exemplo, a gente vê direto aí o pessoal incentivando as pessoas a usarem atualizações versões aí de canal Insider da Microsoft, né? Automaticamente a pessoa acaba às vezes até mesmo ingressando no canal Insider sem querer e começa a receber diversas atualizações, porque lá no Insider é assim, lá você pode, geralmente você recebe mais de uma atualização, são várias, que às vezes antes de lançar a Microsoft faz várias correções. Então a mesma pessoa que reclama de atualização, porque eu já atendi inscrito aqui do canal que reclamaram o seguinte: eu decidi desativar o Windows Update porque é muita atualização. Eu falei, que muita atualização? É uma atualização oficial por mês. Tem aquela no final do mês, que é opcional, que a pessoa, se tiver aquele botão de alternância desligado lá, ela só atualiza se ela clicar lá, baixar e instalar.
e tem a atualização que é feita automaticamente, é a da segunda a terça-feira de cada mês, só isso. E atualizações pequenininhas, né, que é aquela atualização de software mal intencionado, atualizações do antivírus da Microsoft para quem usa e tal, que são rápidas, né, e quando tem uma atualização crítica, de erro crítico no sistema. Só isso. Então, pessoal, são narrativas que não existem. Elas só existem porque essas pessoas que falam essas narrativas não conhecem nada de Windows, não conhecem nada de segurança digital, e por isso você vê tanta besteira sendo falada na internet. Então, telemetria, ela não vai fazer, tá? Ela não vai espionar você, ela não vai deixar o teu computador lento, ela não vai pegar e enviar as tuas fotos, vídeos, senhas para a Microsoft, até porque a Microsoft não está interessada em nada disso, né? O que a Microsoft está interessada, como qualquer empresa, né, que trabalha com telemetria, como eu falei para vocês, então a pessoa tem que deixar de usar Facebook, WhatsApp, tudo mais, porque tudo tem telemetria. Então, qualquer empresa que trabalha com telemetria, qual é o intuito disso? É para que a empresa receba esse diagnóstico técnico de erros, para que ela possa estar sempre melhorando o seu produto, para que ela possa, por exemplo, o Windows, através da telemetria, o Windows consegue, por exemplo, ver se um novo recurso lá no Insider ele está sendo bastante usado, se o pessoal está gostando ou se ninguém está usando. Por isso que a Microsoft muitas vezes ela tira certos recursos, né? Às vezes no Windows Insider tem recurso lá que a gente testa que não chega nem a ser lançado na versão final do Windows, quando vem para o canal de produção, que é o canal de varejo, quando é liberado para todo mundo, nem chega a ser lançado. Por quê? Porque a Microsoft viu, ou através da telemetria ou através de feedback, que aquele recurso não é interessante, o pessoal não estava quase usando, estava em desuso. Aí ela pega e tira do sistema, porque aí vai ficar ali o recurso só pesando o sistema, se ninguém está usando, entendeu? Então é para isso que serve a telemetria, tá? Qualquer outra bizarrice que você ouça, não dê crédito, porque não é realidade. E eu quero te mostrar agora, antes de encerrar o vídeo, que questão de transparência, né? Pessoa tendo... Se a pessoa tivesse pelo menos o trabalho, né, a honradez de pesquisar sobre a coisa, iria ver que tem como você ver, né, o que está sendo enviado para a Microsoft. Eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui, pessoal, basta você entrar aqui no menu iniciar, configurações, privacidade e segurança, diagnósticos e comentários. Aqui está a questão da telemetria, tá vendo? Diagnóstico e comentário. Então, o meu aqui ele está ativado opcional também, porque, como eu falei para vocês, eu gosto de botar tudo ativado, porque eu gosto de ajudar ao máximo a Microsoft com todas as informações, tá? Na maioria de vocês, de repente isso aqui vai estar desativado, o diagnóstico opcionais. Aí ele vai estar enviando só os dados necessários, tá vendo? Isso aqui é suficiente também para a Microsoft entender aí muitos erros, muitas coisas no teu computador. Agora, independente de qualquer coisa, deixa eu ativar aqui o meu. Ó, observe isso aqui, pessoal. Exibir dados diagnóstico. Exibir seus dados no visualizador de dados diagnóstico. Então, aqui, isso aqui vem por padrão desativado. Você pode vir aqui e ativar. Tá? Vai aparecer o botão aqui, ó, para você abrir o visualizador de dados diagnóstico. E se você nunca tiver feito isso, você não tem ele aí, tá? Então ele vai te direcionar para Microsoft Store, para você baixar ele lá através da loja da Microsoft. Eu já tenho aqui no meu computador. Então eu posso aqui em tempo real, eu posso estar verificando todos os relatórios, tudo aquilo, tá? Sobre os seus dados aqui, tem todas as informações aqui. É a Microsoft procurando manter aí, né, a maior clareza dentro dessa questão aí daquilo que é enviado ou que não é enviado. Você pode vir aqui e analisar tudo aqui direitinho. Então é isso aí, meus queridos. E se você gosta de vídeos assim mais técnicos para você realmente saber como o negócio funciona, como o Windows funciona, né, de forma mais profunda, para você evitar de cair em narrativas aí de muitas pessoas sem conhecimento nenhum na internet. Então, se você quer mais vídeos assim, bota aí nos comentários, hashtag quero mais, porque eu vou entender que você quer mais vídeos técnicos desse tipo aqui, passando informação verdadeira, não achismo, não coisas que a pessoa só replica, né? Que nem esses sites aí que publicam essas coisas, né? Aí o que acontece? Às vezes é um site lá de fora, aí foi escrito por um jornalista, não foi escrito por um especialista, ele escreve qualquer bobagem lá. Aí outros sites, inclusive aqui do Brasil, pega e dá um copia e cola. É simplesmente isso.
pega aquelas informações, aí publica também. E aquilo é aquilo que eu falei, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade para muita gente. E é o que o pessoal bate aí na tecla aí, né? E a questão da ISO modificada que eu falei para vocês, fora esse problema que pode simplesmente quebrar o sistema operacional, teu Windows ficar quebrado por falta de componentes, de coisas que a pessoa que modificou ali tirou, e tirou de forma ilegal, porque a ISO modificada ela torna o teu Windows pirata. Eu expliquei isso aí também no vídeo que eu vou deixar na tela final aí sobre pirataria. O que acontece? Essas ISOs também podem estar batizadas aí com malwares, com vírus, tá? Com vírus até mesmo de acesso remoto, que o cara vai ter acesso remoto à tua máquina, né? Um backdoor aí, enfim. Pode implementar o worm aí na tua máquina, e se você tiver numa rede de computadores através da tua máquina infectada com esse worm, todas as outras máquinas serem infectadas também. Então fuja dessas ISOs modificadas. Além de tornar o teu Windows, né, se você baixar uma ISO modificada dessa, você está usando o Windows pirata porque ele foi alterado. Fora essa questão, é muito perigoso.